Olá, gente, estamos de volta das minhas férias e eu deixei muitos livros acumulados para a lista de desejos desse mês de outubro. Não vou saber dizer para vocês agora, porque eu já separei por editoras, eu não vou saber dizer o que chegou agora nesse mês de setembro que passou, o que tinha chegado no mês anterior, mas eu vou mostrar para vocês o que é fato, todos esses livros são fresquinhos, os lançamentos, as principais apostas das editoras e que você vai encontrar agora nas vitrines das livrarias e também em destaque nos sites de livros que você gosta de comprar. Eu vou começar mostrando para vocês os livros enviados. Ah, não! Antes de mostrar esses daqui que são da editora Record, eu quero mostrar que eu recebi uns livros de uma editora que eu não conhecia, a Editora do Brasil. Eles me mandaram vários livros assim, mais na linha paradidática, né? Algumas mais infantis, eu já mostro pra vocês. Mas junto com esses livros, eles me mandaram, e foi o que chamou minha atenção, um pequeno cacarequinho de leitura. A gente gosta desses cacarecos, né? Que a ideia parece tão legal, e daí na prática não sei se a gente acaba usando de verdade, mas enfim, eu achei legal. Que é essa placa de vidro, ó, essa é a caixinha, né? É uma placa de vidro que acende e que permite ler livros assim, ó, quando a gente tá em lugares escuros e não tem abajur, por exemplo, ó, não tá dando pra ver, o brilho é muito grande assim pela tela da câmera, mas olhando pessoalmente assim é fácil de ler. Dá pra ler quando a gente não tem abajur, dá pra ler quando a gente tá fazendo uma viagem de ônibus à noite e não quer acender aquela luzinha, ou às vezes a luzinha não acende, né, tá quebrada. Então é um cacarequinho clássico desses de leitura. E eu tenho vários, eu tenho uns acessórios assim que prendem e que fazem uma lâmpadazinha, né. Eu tenho um acessório que é um negócio que enfia no dedo e que ele faz com que o livro fique aberto, né, sem a gente precisar forçar. Muito obrigada, eu gostei muito. Na verdade, das coisas que a Editora do Brasil me mandou, esse aqui foi o que mais me surpreendeu. Não quero, né, desfazer o trabalho, né, desmerecer o trabalho da editora, mas é que foi o que realmente mais me chamou a atenção. Mas eles me mandaram esses livros aqui, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Já começo, foi o que eu deixei na capa, na frente. O Hamlet é uma versão em prosa da peça do Shakespeare, preparada por Fernando Nuno. Pelo texto da introdução, o Fernando Nuno, que é também o tradutor, garante que este aqui é o Shakespeare, é o texto integral do Hamlet de Shakespeare. Ele não é adaptado para jovens, ele não é facilitado. Só que ao invés de apresentar as falas, né, no formato tradicional do teatro, né, que normalmente você tem o nome do personagem e a sua fala e tudo mais, você tem uma divisão por cenas e por atos, ele transformou Shakespeare num texto em prosa, com travessões e tal, e fez apenas alguns acréscimos, né, pra gente saber quem está falando tudo, como se fosse um texto escrito originalmente em prosa e não em drama, em teatro. Então eu achei muito boa essa proposta, inclusive foi uma coincidência porque eu já tinha decidido que Hamlet ia ser a nossa leitura coletiva do mês. Então, se você não viu o vídeo de ontem, que eu faço um anúncio, você já fica sabendo. Leremos juntos Hamlet de William Shakespeare e faremos lives de discussão aí mais pro final do mês de outubro, tá? Agora, os demais livros da Editora do Brasil, a maioria são, como eu falei, mais paradidáticos, né? São voltados para o público infanto-juvenil. Por exemplo, essas 3 edições bilíngues de literatura clássica, né? A gente tem aqui o Poliana Moça, da Eleanor Porter, né? Que é um livro voltado para as crianças, né? E é um clássico da literatura americana, ele tem mais de 100 anos. Ele até virou um adjetivo, né? Quando uma pessoa é excessivamente, até idiotamente otimista, ela é chamada de poliana, porque essa é a característica da personagem. Eu não sei se a menina é tão idiota assim, mas o termo poliana acabou virando uma coisa até meio pejorativa, né? Para se referir a uma pessoa que não consegue enxergar a realidade e é sempre muito positiva em relação à vida. É uma edição bilíngue, então tem a versão traduzida aqui, e aí sim é uma adaptação, né? Tem até umas ilustrações. É uma adaptação, não é o texto integral.
E na segunda parte do livro você tem esse mesmo texto adaptado. Deixa eu pegar aqui. Ó, você tem esse mesmo texto adaptado, só que em inglês. A mesma coisa vale para o Oliver Twist, do Charles Dickens, adaptado por Thelma Guimarães e também com ilustrações. E temos também O Pequeno Príncipe, adaptado também pela Thelma Guimarães. Acontece que o livro aqui ele não tá na sua língua original, que é o francês, né? Originalmente, o livro foi escrito em francês, mas aqui nós temos uma versão bilíngue português-inglês do Pequeno Príncipe. Além disso, ó, eles mandaram um joguinho de montar aqui, ó. Um aviãozinho de madeira, tem aqui um passo a passo. Faz bastante sentido, né, com o fato do autor do Pequeno Príncipe ser um aviador. Os outros livros que eles mandaram também me parecem ser mais voltados para o público infanto-juvenil. A gente tem aqui Suave Aroma dos Campos de Lavanda, um romance escrito por César Obeide. Vamos ver do que se trata. O bullying por ser baixinha. Joyce já esperava, mas ser diagnosticada com doença celíaca e perder os pais em tão curto tempo lhe tirou o chão. Com seu melhor amigo Zé Renato e sua querida avó, ela vai ter que enfrentar esse período difícil e aprender a ser forte. Né? Então tá aqui Suave Aroma dos Campos de Lavanda. E temos também Crimes e Castigos. É uma coleção de contos escritos por 7 autores diferentes. Contos sobre temas fraturantes: fake news, inveja, corrupção, machismo, feminicídio, intolerância no trânsito e na vida. Questões delicadas e difíceis, mas necessárias e urgentes para se trazer ao debate e à reflexão. Afinal, toda ação tem reação ou consequência. É isso aí, são histórias meio assim, meio policiais, né? Mas claramente um texto, uma coleção de contos para serem estudados em sala de aula por um público mais infanto-juvenil. Esses são os livros enviados pela Editora do Brasil. Muito obrigada também pelo presente, eu adorei. Ai, eu deixei ele aceso, deixa eu apagar, pronto. E agora eu vou mostrar para vocês os livros enviados pela Editora Record. Eu tenho uma pilha de livros aqui que eu achei muito interessantes. São todos lançamentos agora desse segundo semestre. Começando por O Baile das Loucas, da francesa Victoria Mas. Eu não sei como é que se pronuncia exatamente em francês, talvez seja apenas Victoria Ma. É uma história que virou best-seller lá na França e depois foi transformado em filme, que está disponível no Amazon Prime Video. Ele se passa em Paris em 1865. É uma época em que havia espetáculos de exibição de hipnose. O Dr. Charcot mantém na Cidade Luz exibições de hipnose em mulheres consideradas loucas, histéricas e alienadas. Mas a verdade é bem mais complexa. Essas mulheres muitas vezes são simplesmente inconvenientes, esposas indesejadas, filhas rebeldes ou pessoas que perderam algo precioso. Para a sociedade parisiense, o ponto alto do ano é o Baile das Loucas, quando a nata da sociedade vem observar as pacientes do Dr. Charcot vestidas com suas melhores roupas. Para as próprias mulheres é um raro momento de esperança, uma noite festiva que no fundo esconde uma realidade sórdida. O baile é apenas mais uma experiência do Dr. Charcot determinado a transformar as pacientes em mulheres direitas. Parece ser até meio que uma história de ficção científica e que tem uma pegada assim mais feminista. Enfim, eu achei muito interessante O Baile das Loucas. Continuando, olha que coisa linda essa nova edição do Vida Vertiginosa, uma obra muito famosa de um escritor infelizmente esquecido, que é o João do Rio. É uma das maiores obras sobre a Belle Époque carioca. Em Vida Vertiginosa, João do Rio, que era um pseudônimo, né? O nome verdadeiro dele era João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto. Ele lança um olhar investigativo sobre o Rio de Janeiro durante a Belle Époque, ou seja, a virada do 19 para o 20. O prefeito Pereira Passos iniciou em 1903 uma série de reformas higienistas, urbanísticas e também de costumes, com o intuito principal de adequar a cidade aos padrões de desenvolvimento europeus. Os cariocas queriam transformar o Rio de Janeiro numa cidade vibrante e moderna como era Paris,
dessa mesma época, né, do final do século XIX, né? A crônica pioneira do João do Rio é resultado de suas deambulações, de sua flânerie por uma cidade efervescente em completa transformação. Quando eu estava na faculdade de jornalismo, a gente leu muitos textos do João do Rio. Ele criou um estilo jornalístico. O que ele escrevia não era ficção, era um relato da realidade, e ele tinha esse olhar único de quem perambulava livremente pela cidade, flanando é o verbo que se usava, né? Que significa observar a cidade sempre com o olhar da surpresa, sempre com o olhar da maravilha, sempre prestando atenção nos pequenos detalhes para depois escrever textos que eram publicados nos jornais. O que resultou disso foi um baita de um retrato do Brasil, um retrato do Rio de Janeiro, e ele tem uma escrita muito gostosa, muito saborosa, assim, a gente vê raízes do que é hoje a cultura brasileira, assim, em fermentação. É muito bacana. E bom, prosseguindo, nós temos aqui Vardo, A Ilha das Mulheres, da Kieran Milgrove Hargrave, publicado pelo selo da editora Record. Um livro super premiado, tem uma lista aqui infindável de prêmios que esse livro ganhou em 2020, além de ter sido um best-seller lá nos Estados Unidos. Ele se passa em 1607, na véspera de Natal. O mar ao redor da remota ilha norueguesa de Vardo. Aqui é aquele Vardo, o O é cortado por uma barrinha, né? Isso é do alfabeto nórdico, né? Eu não sei se o jeito certo de ler é Vardo ou Vardô. Preciso me informar. O mar ao redor da remota ilha norueguesa de Vardo é surpreendido por uma tempestade de grandes proporções. A jovem Maren observa enquanto os homens da ilha que saíram para pescar perecem em questões de segundos. Ou seja, todos morrem. Para as mulheres que ficaram para trás, sobreviver significa enfrentar a dura rotina da ilha. Elas pescam, caçam e matam renas, algo que nunca tinham feito antes enquanto os homens eram vivos. Mas a fundação dessa nova sociedade de mulheres começa a ruir com a chegada 3 anos depois de Absalom Cornet, um homem sinistro, enviado da Escócia para erradicar supostas práticas de bruxaria. Inspirado em eventos reais da tempestade na ilha de Vardo e nos julgamentos de bruxas de 1621, essa é uma história de amor, de maldade e de obsessão, para fãs de O Conto da Aia. Também achei muito interessante a proposta desse livro, tá aqui. E continuando, nós temos... esse livro aqui é de uma escritora nigeriana, chamada Bi Dare, e foi publicado pelo selo da editora Verus. É A Garota que Não Se Calou, um livro... que também se tornou best-seller do New York Times. Conta a história inesquecível de uma menina que deseja estudar e encontrar sua voz e falar por si mesma. A Duni nasceu e cresceu em uma aldeia rural na Nigéria. Aos 14 anos, ela é uma mercadoria, uma esposa, uma serva, mas acima de tudo, ela é inteligente, engraçada e curiosa. A mãe lhe disse que a educação é a única maneira de não se calar, mas depois que a mãe morre, o pai da garota a vende para ser a terceira esposa de um homem que está ansioso para ter um herdeiro. E é isso, ó. Eu não vou ler o resto do texto aqui das orelhas, porque tem alguns spoilers da história aqui, mas, enfim, é a história de fuga de uma menina, né, que está buscando a sua liberdade. Legal, A Garota que Não Se Calou. Prosseguindo, nós temos aqui da Marília Arnaud, O Pássaro Secreto, que é um livro nacional, a primeira escritora nordestina a ganhar o prêmio Kindle. Ela é paraibana de Campina Grande e hoje vive em João Pessoa. E O Pássaro Secreto apresenta a história de Aglaia Negromonte. Possuída por algo que lhe rasga o peito, sua vida toma rumos inesperados quando o grande segredo do pai, que é a existência de uma filha fora do casamento, é revelado à família. A chegada de Tali, o nome dessa irmã, né, provoca uma série de deslocamentos de afetos e certezas, especialmente em Aglaia, que se vê confrontada com o ciúme, raiva e inveja, sentimentos
que a conduzirão por um caminho de violência e autodestruição. Então parece ser um romance psicológico e eu achei a capa desse livro espetacular. Que coisa maravilhosa. Você vê que é uma asa decepada de um pássaro. Seria lindo, né? Cheio de cores e tal. Mas foi brutalmente decepada, né? O que simboliza várias coisas, né? Continuando, aqui a gente tem uma peça de teatro que é um clássico do teatro brasileiro. Eles Não Usam Black Tie, do Gianfrancesco Guarnieri. Eu sou da geração que não conheceu Gianfrancesco Guarnieri como um dramaturgo revolucionário que ele foi. Eu o conheci, isso assim, eu vou entregar que eu fui uma criança dos anos 90 e tal, mas para quem assistiu aquele seriado O Mundo da Lua, da TV Cultura, deve se lembrar que o Lucas Silva e Silva, ele era filho do Antônio Fagundes. Olha o elenco desse seriado. Ele era filho do Antônio Fagundes e ele era neto, o vô dele, eu não lembro o nome do vô, mas o vô dele era interpretado por ninguém menos que Gianfrancesco Guarnieri, que era o vô que estimulava, né, a imaginação do menino e tal. E, nossa, eu entreguei agora, né, que eu já passei dos 30 anos. Enfim, Eles Não Usam Black Tie. É uma peça de teatro muito famosa. Marco da dramaturgia brasileira. É a primeira peça escrita sobre uma favela do Rio de Janeiro, sem que o cenário seja apresentado de forma exótica. Na história, os jovens operários Tião e Maria decidem se casar após descobrir que terão um bebê. Então tem início um movimento grevista e os trabalhadores acabam se separando entre os dispostos a aderir à greve e os que apostam em saídas individuais. É uma história que retrata um Brasil que não existe mais, na verdade, né? Porque é um Brasil operário, né? Um Brasil onde os pobres, a classe trabalhadora, trabalhava em fábricas, né? E era um Brasil das greves, um Brasil com uma luta de classes mais evidente, né? Nas páginas dos jornais. Essa peça foi escrita em 1955 e representada pela primeira vez pelo Teatro de Arena. Eles Não Usam Black Tie significa até hoje, para quem o lê ou assiste, a possibilidade de riso, dor, alegria ou reflexão. Considerada a revolução definitiva da dramaturgia brasileira por introduzir personagens da classe social proletária e pobre como protagonistas. É um Brasil que não existe mais, né? O Brasil deixou de ser um país onde os pobres trabalham em fábricas, mas hoje em dia não temos nem mais isso, né? A grande maioria da classe trabalhadora trabalha como autônoma, ou está desempregado, né, no caso, hoje em dia, né, com desemprego altíssimo, mas quando trabalha como autônoma ou em serviços precarizados, dirigindo moto, entregando coisa de bicicleta, enfim, mudou completamente, né, o tipo de trabalho exercido pela classe trabalhadora. Bom, prosseguindo aqui, no selo Paz e Terra, nós temos a Psicanálise dos Contos de Fadas, do Bruno Bettelheim, que é nascido na Áustria e foi um dos maiores psicólogos infantis do século XX. Ele teve que fugir da Áustria na época do nazismo, né? Ele era de uma família judia e foi para os Estados Unidos. Lá escreveu diversos livros, dentre os quais o clássico A Psicanálise dos Contos de Fadas. Depois que a psicanálise desmistificou a inocência e a simplicidade do mundo da criança, os contos de fada voltaram a ser lidos e discutidos justamente por descreverem um mundo pleno de experiências de amor, mas também de destruição, selvageria e ambivalências. Em A Psicanálise dos Contos de Fadas, o aclamado psicólogo Bruno Bettelheim faz uma radiografia das mais famosas histórias para crianças, mostrando que elas exercem papel fundamental na construção da psique e na compreensão de mundo de meninos e meninas. Aqui na capa nós temos, é claro, uma ilustração da Chapeuzinho Vermelho e o Lobo. E lendo aqui no sumário, a gente vê que é isso, ele vai falar sobre várias histórias, né? Contos de fadas, né? Que a gente ouvia quando era criança, como Os Três Porquinhos, João e o Pé de Feijão, A Branca de Neve, Cinderela, A Bela Adormecida, e analisa cada uma dessas histórias, inclusive algumas outras que eu não conhecia, do ponto de vista psicanalítico e do ponto de vista das crianças, né? Bem legal, achei diferente e interessante. Tomara que seja um livro acessível, né? Que uma pessoa não especializada como eu consiga entender.
E pra fechar, nós temos... Ai, tem um envelope aqui dentro. Depois eu mostro o que é aquele envelope. Uma Árvore Cresce no Brooklyn. Esse é publicado pelo selo Verus, da Beth Smith. É um clássico da literatura norte-americana. Foi publicado pela primeira vez em 1943, que é a história de formação, é um romance de formação. É aquele gênero literário que conta a difícil passagem da infância para a vida adulta. É um gênero da literatura assim que já rendeu grandes e comoventes clássicos. E esse é considerado um deles lá na literatura americana. É a história de uma menina chamada Francie Nolan. Ela nasceu numa família pobre, no lugar que seria equivalente a uma favela, em Williamsburg. E ela é sensível, idealista, tem uma família excêntrica, complicada, um pai alcoólatra, uma tia esquisita, é desprezada pelos vizinhos, é muito julgada. Ao mesmo tempo opressoras, sublimes, comoventes e edificantes, as experiências de vida da família Nolan são cheias de honestidade crua e eternamente entrelaçadas com a união familiar. É uma obra de arte libertária que capta brilhantemente um tempo e um lugar únicos, bem como momentos ricos da experiência universal. É isso, narrativa plena de compaixão e crueldade, humor e tristeza que vai além da ficção e encontra representantes em todos os cantos do mundo. Não fala muito, né, sobre o enredo esse texto aqui, mas enfim, tá aqui, Uma Árvore Cresce no Brooklyn. E eu vou encerrar por hoje a nossa lista de desejos. Eu tenho muita coisa para mostrar ainda, mas eu vou dividir esse vídeo de recebidos em algumas partes para poder otimizar, assim, contar com a participação de vocês, porque eu sei que se eu faço um vídeo de 1 hora, a maioria das pessoas vai assistir os primeiros 10 minutos e vai abandonar. Então eu vou dividir em partes diferentes. Então eu vejo vocês na segunda parte desse vídeo, mas eu lembro todos que eu coloquei os links para comprar todos esses livros que eu exibi até agora aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você fizer compras na Amazon usando esses links, você ajuda o canal, é uma maneira de me ajudar a continuar com esse projeto por bastante tempo. Beijo grande a todos, até mais!